primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2. Abram por gentileza então a apostila de vocês na página 11, página em que vocês encontram o conteúdo da aula de hoje, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre discurso, interdiscursividade, intertextualidade, tá? E vamos também conversar um pouco sobre questões ligadas à semântica. Então, como vocês puderam ver, esse capítulo 2 está recheado de conteúdos, né? Então, vamos por parte, vamos começar aqui na página 11, que traz pra gente o conceito de discurso. Eu vou pedir que vocês marquem a definição de discurso que é trazida pela apostila, que diz assim, ó: discurso é o ato de comunicação desenvolvido pelo interlocutor, aquele que toma parte num diálogo. No discurso, deve-se levar em conta elementos que denotam a sua funcionalidade, como, por exemplo, quem é a pessoa que fala, qual é o público, né, no caso, o público-alvo, com que objetivo se fala, tá? Bem, então, discurso é o ato de comunicação que é desenvolvido pelo falante, né, e por seu interlocutor, ok? Bem, nós que somos falantes, né, da língua portuguesa, nós dominamos, né, a gramática da língua. E quando eu digo gramática, não é essa norma padrão, que é artificial, que a gente aprende na escola, né? Nós que somos falantes da língua dominamos a gramática no sentido de que nós sabemos os arranjos possíveis, né? Então o falante da língua, ele nunca vai fazer, ainda que ele não tenha nenhum grau de escolaridade, que ele seja analfabeto, que ele nunca tenha pisado na escola, ele nunca vai produzir uma sentença do tipo: menina a leite comprou. Nunca, né? Por quê? Porque a gente sabe que o artigo deve vir antes do substantivo. Então, a menina, então não menina a, que precisa, a gente sabe, né, quais são os arranjos, a gente sabe qual é a ordem, né, em que essa frase precisa ser construída. Então, primeiro artigo, depois substantivo, depois o verbo e depois o seu complemento. É claro que a gente tem alguma flexibilidade aí de inversão, tá? Mas essas inversões têm limites, né? E os falantes, mesmo aqueles que não são escolarizados, dominam essas regras, são regras internalizadas. E além desse conhecimento sintático, gramatical, que todo falante da língua tem, todo falante nativo da língua tem, nós também temos um conhecimento discursivo, né? Que, é claro, ele pode ser ampliado, ele pode e é ampliado na escola, tá? Mas esse conhecimento discursivo diz respeito justamente a gente saber adequar o discurso à ocasião, à situacionalidade, né, ao público-alvo, tá? E também as nossas intencionalidades. Então, dependendo do público-alvo, você adequa, por exemplo, o seu discurso, né, com palavras mais ou menos rebuscadas, mais ou menos técnicas, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou dando uma aula para uma turma da primeira série do ensino médio. Então, o meu vocabulário, a forma como o conteúdo será abordado, vai ser de uma forma. Essa mesma aula, se fosse uma aula para uma turma de graduação, de pessoas que estudam língua portuguesa no nível superior, deveria ser uma aula com uma abordagem diferente, com vocabulário mais técnico e tudo mais. Beleza? Então, a depender do público-alvo, né, a escolha das nossas palavras, das palavras que serão usadas, né, do nosso vocabulário, tá? O modo como um determinado tema é abordado, tudo isso vai depender do público-alvo e também da nossa intencionalidade, né? Por exemplo, isso fica muito claro quando, né, nós somos adolescentes, né, da idade de vocês, e nós queremos convencer os nossos pais, né, a ganhar um celular novo, a ganhar um videogame novo, a ir a algum evento, né? É engraçado que pelo modo como nós abordamos os nossos pais, pelo modo como nós
condicionamos a nossa fala, né, com mais mansidão, com mais carinho, com mais afeto, né, com muita delicadeza, os pais logo percebem o que você quer. Você está querendo alguma coisa, né, pelo modo como você fala, como você se expressa, tá? Então, o que isso nos mostra? Que dependendo da nossa intencionalidade, tá, das nossas intenções, a gente vai modulando a nossa fala, tá? Né? Não só no tom de voz, mas também na escolha das palavras, tá? E com isso a gente vai tentando, né, alcançar os nossos objetivos, beleza? Então, o discurso é esse ato comunicativo, tá? Que leva em consideração o contexto, a situacionalidade, o público-alvo e também as nossas intenções, tá? O que a gente quer obter com essa comunicação. Ok? Bem, com isso, a gente precisa entender também o contexto de interdiscursividade. Bem, desde que nós somos bem bebezinhos, nós convivemos com discursos, com textos, tá? Então, o tempo inteiro nós assimilamos, nós estamos ouvindo textos e produzindo textos. Então, esse conceito de interdiscursividade, de dialogismo, né, esses conceitos dizem respeito justamente ao fato de que nenhum texto, por mais original que ele seja, parte do zero, né? Todo texto é permeado por outras vozes, por outros textos, tá? Então, vamos supor que seja feito um texto, por exemplo, sobre feminismo. Esse texto, por mais original que ele seja, ele sempre vai levar em conta, né, textos que são ouvidos por aí, né, de que o feminismo é uma bobagem, de que o feminismo é a mulher querendo se sobrepor ao homem e tudo mais, e sempre vai levar em conta também uma voz contrária a essa, que é aquela voz que diz que não, que o feminismo é necessário, que o feminismo é a busca por igualdade, né? E não por superioridade e tudo mais. Então, esse texto sempre vai estar, né, em concordância ou com um lado ou com o outro, né? Esse texto sempre vai estar o que? Respondendo a outros textos, né? Refletindo sobre outros textos, ainda que isso não seja feito de forma clara. Então, todo texto, a partir do momento que a gente elabora qualquer tipo de texto, em qualquer diálogo, em qualquer conversa, todos os outros textos que passaram por nossas vidas, tá? Estão sendo, de alguma forma, estão influenciando a escrita, a produção do nosso texto, beleza? Então, se eu conversar com vocês sobre qualquer tema, eu vou carregar, ainda que meu texto seja assim 100% original, ainda que eu não cite nenhum outro texto, ainda que essa não seja a minha intenção, mas sobre qualquer tema, né? Se eu for conversar com vocês sobre qualquer tema, a minha fala vai estar carregada de ideologias, né? De crenças, de ideias que na verdade foram construídas com base em outros textos, em outras ideias que já passaram pela minha vida, que eu já escutei. Então, esse é o contexto de interdiscursividade. Nenhum texto ele vai ser produzido do zero, ele sempre vai levar em conta diálogos com outros textos. Esse é o conceito de interdiscursividade, dialogismo, tá? E aí, quando a gente entende esse conceito de interdiscursividade, a gente percebe que a intertextualidade e a paródia são exemplos, são a materialização, a concretização dessa ideia de intertextualidade, tá? Por quê? Se o meu texto é 100% original, né? 100% nenhum texto né? Como eu disse, por conta desse princípio da intertextualidade, do dialogismo, né? Por conta desses princípios. Mas, se eu produzo um texto de minha autoria, obviamente, né? Que não reproduz um outro texto, não cita esse texto, ainda assim, o princípio da intertextualidade, ele está ali porque ele é inerente a todo ato comunicativo, tá? No entanto, a intertextualidade, que é quando
no meu texto eu cito um outro texto, tá? Ou eu me utilizo, né, da estrutura, da forma, ou então da temática, enfim, quando eu me aproprio de algum elemento de outro texto para construir o meu, aí eu tenho a intertextualidade, que é uma materialização, tá, da interdiscursividade. É quando eu dialogo diretamente, todo texto vai dialogar, pelo menos indiretamente, com outros textos, tá? Já ouvidos, né, em outros momentos de nossa vida, tá? Agora, a intertextualidade é um diálogo explícito, é um diálogo direto com outro texto, tá? Então, por exemplo, aqui, né, na apostila nós temos uma releitura da Canção do Exílio, tá? Que é um poema aí muito famoso e que já deve ter sido visto, né? Já deve ter sido lido por vocês em outras aulas, né? De língua portuguesa e mesmo de literatura. Então aqui o autor se apropria da forma, da temática, de algumas estruturas do texto original para compor o seu. Então a gente tem um exemplo claro, direto, materializado aqui de interdiscursividade. É isso que a gente vai chamar de intertextualidade, tá? Bem, a paródia? A paródia é mais um exemplo de materializado, concretizado de interdiscursividade. É mais uma forma de diálogo direto com outros textos, tá? Então a paródia ela ocorre quando um determinado texto é composto, é escrito com base em um texto base, né? E esse texto é modificado, seja na sua forma, seja no seu conteúdo. Ele serve ali de base, mas ele é modificado, tá? Com vistas a gerar humor, ou então gerar uma crítica, né? Então isso acontece muito em programas, por exemplo, de humor, em que a letra de uma canção é tomada como base e muitas vezes são alteradas algumas palavras, ou então a melodia da letra de uma canção é utilizada como base, mas o conteúdo, né, dessa canção é alterado, por exemplo, e aí nesse caso a gente tem uma paródia, beleza? Bem, como essa aula de hoje já ficou um pouquinho longa, eu vou falar um pouquinho sobre coesão e coerência e vou deixar esse conteúdo de semântica para a próxima aula, senão a gente vai ter muito conteúdo aqui na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, coesão e coerência, né? Então nós já conversamos sobre discurso, sobre interdiscursividade, sobre a paródia e a intertextualidade, que são formas diretas de interdiscursividade, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto, né? E sobre princípios básicos do texto, tá? Então a coesão e a coerência são princípios constitutivos do texto, tá? Para que um texto faça sentido, para que haja nexo entre as ideias ali colocadas, nós temos, né, esse conceito de coerência, tá? Então um texto coerente é aquele texto que faz sentido, é aquele texto em que as ideias dialogam, tá? É aquele texto em que o todo transmite uma mensagem, um significado, ok? Bem, então a coesão, ela é extratextual no sentido de que você pode ter um texto ali perfeito, né, do ponto de vista gramatical, tá? Com todas as orações ali colocadas direitinho, tá? Tudo muito bem escrito do ponto de vista gramatical e ainda assim esse texto ser um texto incoerente, né? Porque essas ideias podem não estar dialogando, tá? Então você faz a leitura do texto e você olha, peraí, isso aqui não faz sentido. E fazer sentido ou não fazer sentido vai depender o quê? Da sua, né, da cultura, dos seus conhecimentos, das suas referências culturais, tá? Um texto, por exemplo, que pode ser incoerente, né, que pode não fazer sentido numa determinada cultura, pode fazer sentido num outro meio, numa outra cultura, tá? Então a coerência, ela conta com esses elementos extratextuais, tá? Agora, já a coesão a gente consegue olhar para o texto e marcar
né, os elementos coesivos. São aqueles elementos utilizados no texto para dar liga, né, para unir essas ideias. Então, por exemplo, os conectivos são exemplos de elementos coesivos, tá? Então, quando você usa nos seus textos o porquê, o mais, o além disso, tá? Você está usando elementos coesivos, você está conectando as ideias. E essa coesão faz parte, né, da concepção, da escrita do texto, né? É isso que vai diferenciar também, né, um texto, muitas vezes, de um aglomerado de palavras, né, de um aglomerado de ideias. Por quê? Porque com a união desses elementos coesivos, você garante a retomada de elementos que já foram ditos e a inserção de novas ideias no texto, né, e garante também a conexão, né, o estabelecimento de relações de causa, de consequência, de explicação, tá, dentro do seu texto, tá? Então, esses elementos coesivos, eles podem ser assinalados, né, sempre no texto. Já a coerência, você não consegue olhar para o texto e marcar o que está coerente ou não. A coerência do texto depende de uma leitura global, né, e do contraste entre aquilo que aquele texto diz e as suas referências culturais, sociais, né? Se aquele texto faz sentido, se aquele texto tem algum nexo, tá? É uma avaliação, uma espécie de avaliação externa ao próprio texto, né? Já os elementos coesivos não, você consegue marcar ali no próprio texto. Beleza? Bem, vou deixar alguns exemplos aqui, né, de algumas coisas que foram ditas. Vou deixar uns textos escritos aqui no vídeo, tá? E vou deixar também no final dessa videoaula o dever de casa, tá? E também a atividade devolutiva de número 1 do capítulo 2, tá bom? Então, no final do vídeo vocês vão encontrar essas informações. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!